E aí, meu aluno da mediação tecnológica, chegamos em mais uma aula de história. Pois é, vocês acompanharam aí, olha as aulas que vocês acompanharam com o professor Lorismar. Vocês já viram que o capitalismo, lá que era representado pelo liberalismo econômico, ele entra numa crise muito forte. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos têm aquele desenvolvimento todo, e nós temos em 29 a quebra da Bolsa de Nova York. Viram com o professor Lorismar. Esse reflexo dessa quebra do liberalismo vai fazer com que a Europa ela se fortaleça dentro de uma nova filosofia. Nós vamos ver a Europa surgindo o totalitarismo. Seja ele totalitarismo lá se fortalecendo lá na União Soviética, que também é um regime totalitário, seja ele dentro do nazismo e do fascismo na Itália e na Alemanha. Mas esses totalitarismos estão aparecendo. E sabe onde outros locais que essa filosofia totalitarista, principalmente dentro da filosofia nazista e fascista, estão aparecendo? Sabe onde nós vamos ver isso? Acompanhe nessa aula de hoje que vocês irão ver. Na tela para vocês, aula de número 14. Nós iremos ver hoje a difusão do totalitarismo. Nós vamos ver ele chegando na Espanha com a ditadura de Franco, e nós vamos ver ele em Portugal com a ditadura de Salazar. E no Brasil? No Brasil também teve reflexo disso. No Brasil nós temos o integralismo que aconteceu e o Estado Novo. Nós vamos ver essa filosofia aqui. E por fim eu quero voltar novamente aqui a Guerra Civil Espanhola, que nós vamos ver essa destruição de Guernica, que é o ensaio militar nazista. Aqui começa o ensaio militar para a Segunda Guerra Mundial. Então, fique ligado na aula de hoje, que nós temos habilidades e nós temos as competências que eu já passei para vocês e habilidades aí da aula de hoje. A gente começa a falar dele. Franco, a ditadura de Franco. É a ditadura espanhola. Essa ditadura espanhola que ela vai estar muito presente na Europa. Vem aqui comigo, aluno, vem aqui comigo. Vocês já puderam observar que a Europa ela está muito voltada para essas ditaduras nazifascistas. Precisava de regimes de controle ali. E esses Franco, Hitler, Mussolini, Salazar, eles vão ver isso daí como uma oportunidade de fazer um controle total. Então, essa filosofia nazista e fascista vai apoiar essa ditadura, vai apoiar Franco. Então, a Espanha ela vai estar com esse líder militar, vocês percebam vocês. A maioria deles eram ex-combatentes, eram militares. Hitler era um ex-militar da Primeira Guerra Mundial, Mussolini, um ex-militar da Primeira Guerra Mundial, e Franco também, um ex-militar. E essas ditaduras elas vão tentar se consolidar na Europa. Na tela para vocês, nós estamos vendo então aí essas doutrinas totalitárias na inspiração nazifascista surgem em diversas partes do mundo, que é o caso da Espanha, de Portugal e mesmo aqui no Brasil. Na Espanha aí, olha aí, ó, o franquismo aí na Espanha. A Espanha, o general Francisco Franco, apoiado por grupos representantes das mais tradicionais instituições de sua cidade espanhola, o latifúndio, a Igreja Católica, o próprio Exército, reuniu força para lutar contra a República Espanhola, instalada desde 1931. Então, como é que está a Espanha? Como é que se encontrava a Espanha? A Espanha ela vinha de uma monarquia. Ela foi muito tempo uma monarquia. Hoje a Espanha ainda é uma monarquia constitucional, tá? Hoje lá na Espanha ainda é uma monarquia constitucional. Mas ao longo da história da Espanha, nós vamos ver que havia uma monarquia espanhola muito forte. Em 1931, algumas forças políticas, essas forças políticas republicanas, elas derrubam essa monarquia e instauram
uma república, a República Espanhola, que ela vai ser instaurada em 1931. Só que Franco olha aquilo dali e diz, a república por si só, ela não consegue consegue controlar os anseios populares. Porque essa república, ela diz, olha, eu vou fazer a reforma agrária, eu vou fazer algumas mudanças estruturais, só que eles não conseguem fazer isso dentro da França. E isso vai deixando aí a população um pouco descontentes com essas monarquias. Aí é onde ele, Franco, Franco aproveita desse momento histórico, ele diz, opa, é o momento de nós darmos um golpe dentro de um golpe, darmos um golpe dentro dessa república e vamos implantar uma ditadura. Meus queridos, essa atitude do Franco vai fazer com que a Espanha entre dentro de uma guerra civil. Aí nós vamos nos depararmos com a Guerra Civil Espanhola. Acompanhem comigo aí. Em consequência, uma sangrenta guerra civil vai explodir em 1936. O país sendo dividido em dois grupos antagônicos. De um lado, lembra, a monarquia derrubou, então, como a monarquia tinha sido derrubada, fica de um lado os republicanos, que tinham implantado a república lá na Espanha, os liberais e os socialistas. De um lado nós temos aí os republicanos, os liberais e os socialistas. De outro lado nós vamos ver os monarquistas, os fascistas e os tradicionalistas, que era liderado justamente por Franco. Os monarquistas aqui, ó, que queriam a volta da monarquia, só que eles não vão conseguir a volta da monarquia. Os fascistas, que é um movimento que está em grande crescimento dentro da Europa, que vocês viram isso nas aulas passadas com o professor Lorismar, trabalhou com vocês, e os tradicionalistas, que é aquela classe conservadora espanhola, liderada por Franco. O conflito ele vai terminar em 1939, com a vitória das tropas de Franco, chamada de franquistas essas tropas, que haviam recebido apoio militar do governo de Mussolini e do governo de Hitler. Alunos, então nós estamos nos deparando com uma Espanha que ela vai estar sendo apoiada pelo fascismo e pelo nazismo alemão e italiano. E essa ditadura franquista que vai ser implementada, é uma ditadura muito cruel, porque ela vai atacar o seu próprio povo. A Guerra Civil Espanhola, ela vai matar muita gente. Olha o que acontece em Guernica ali, que vocês, mais para frente ali, eu vou estar trabalhando mais detalhadamente para vocês. Uma guerra civil que matou milhares de pessoas. Na tela para vocês. Franco, então, impôs uma ditadura sustentada por uma organização política denominada Falange, que existia desde 1933. Então, essa Falange ela vai se fortalecer, ela vai ser colocada dentro do governo. Passaram a exercer o controle autoritário sobre diversos setores e a vida social, controlando aí a educação, o sindicalismo, o meio de comunicação, os órgãos de segurança. Então essa Falange ela vai estar dentro desse controle, ela vai agir dentro desse controle, um controle autoritário, um controle centralizado. Aí, esse regime totalitário, apesar das mudanças ocorridas ao longo dos anos, seria mantido até a morte de Franco, quando então volta a monarquia parlamentar na Espanha, com eleições democráticas disputadas por diversos partidos políticos. Então, nós temos aí Franco lutando para se dar o golpe. Franco dá o golpe, implanta uma ditadura. Essa ditadura franquista, ela vai ficar aí até a morte de Franco, ela vai ficar tomando conta do poder da Espanha. Após a morte de Franco, há um retorno à monarquia.
Só que não era uma monarquia absolutista, era uma monarquia parlamentarista, que existe até hoje na Espanha. Nós temos lá essa monarquia parlamentarista presente. Aí, professor, mas é só o caso da Espanha que nós temos aí essas ditaduras? Seria só o caso da Espanha? Não. Nós vamos observar isso também com o primeiro-ministro de Portugal. Vamos ver Salazar na tela para vocês. Ditadura de Salazar em Portugal. Olha aí a bandeira portuguesa aí, ó. Em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar assumiu em 1932. Percebam vocês que essa década de 30 vai ser uma década de muito fortalecimento dessas ditaduras. E o Salazar assume 32, assumiu a presidência do Conselho de Ministros, cargo equivalente ao de primeiro-ministro. Então é ele que está lá no Conselho de Ministros. E ele assume esse poder lá em Portugal. Lembrando que aqui também no Brasil era dado o Conselho de Ministros, a presidente do Conselho de Ministros, lembra? Uma coisa parecida com Portugal aí, uma legislação parecida com Portugal. Salazar, então, ele concentrou todos os poderes, conduziu a vida política do país como chefe de governo até 1968, quando se afastou por problemas de saúde. Meus queridos alunos, Portugal também está passando por esse processo ditatorial. Salazar aproveita desse momento de crise também que Portugal está passando para ser dado um golpe. Ele se torna primeiramente o presidente do Conselho de Ministros. Ao se tornar presidente do Conselho de Ministros, Salazar ele vai começar a centralizar o poder em suas mãos. Tropas na rua, tanques de guerra na rua, o exército na rua, contra o seu próprio povo. O povo sendo atacado. Nós estamos aí na década de 30. Momento aonde nós iremos ver essas ditaduras se fortalecendo. Na tela aí para vocês. A ditadura implementada por Salazar teve como base jurídica a Constituição de 1933. Eu quero que vocês observem essa Constituição de 1933. Por quê? Vocês vão ver que essa Constituição ela é muito parecida com a Constituição que nós vamos ter aqui no Brasil na era Vargas, que é o chamado Estado Novo. Até o nome é parecido. Só que aqui no Brasil, que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, essa Constituição vai ser em 1937. Lá em Portugal, nós estamos em 1933, com a Constituição chamada Estado Novo. O ditador acabou com as atividades dos diversos partidos políticos portugueses existentes. Instituiu um partido único, que era a União Nacional. Meus queridos, quando se institui um partido único, significa que eu estou instituindo uma ditadura. Por quê? Porque eu não tenho concorrência. Não há concorrência para isso aí. É um partido único, é um partido ditatorial. Eu não vou ter ninguém para questionar os meus atos, eu não vou ter ninguém para questionar como eu vou agir no meu governo. É uma Constituição altamente centralizada com um partido único. Então, a figura do primeiro-ministro vai ser uma figura autoritária, quase um poder déspota, um poder centralizado. Então é isso que eu quero que vocês observem, que a Europa ela está passando por esse problema. Eles viram que a democracia lá nos Estados Unidos tinha tido alguns problemas com a crise de 29. Então, eles achavam que para fazer um Estado forte, era preciso ter mãos fortes, mãos ditatoriais. E com isso, a liberdade do povo, a liberdade de expressão, a mídia, tudo passa a ser controlado pelo governo.
o que você pensa, como você age, aonde você trabalha, tudo era controlado pelo governo. E o povo vai para a rua. Nós vamos ver que esse povo, ele vai para a rua. Vai questionar sobre isso. Mas neste momento da ditadura eles não conseguem. Só depois da morte de Salazar que se vai conseguir. Na tela para vocês. A democratização política de Portugal desenvolveu-se somente com uma Revolução de Abril de 1974, ocorrida 4 anos após a morte de Salazar. Salazar, gente, vai morrer em 1970. Será que ele vai ficar tanto tempo assim no poder? Então, Salazar, ele morre em 1970. E o povo vai para a rua. Sabe como vai ficar conhecida essa revolução do povo na rua? Olha o povo aí tomando conta dos canhões. Essa foto é muito emblemática. Revolução dos escravos. Já ouviram falar sobre a Revolução dos Escravos? Não 2 escravos, não. Revolução dos Escravos. A Revolução de Abril também ficou conhecida como Revolução dos Escravos. Sabe por quê? Essa revolução na ditadura de Salazar, ela fica conhecida como a Revolução dos Escravos? Os soldados na rua, as pessoas, em vez de estarem com arma, estavam com uma flor, um cravo, que elas colocavam na ponta das baionetas, na ponta dos rifles. Por isso que ela, na ponta dos canhões, por isso que ela fica conhecida como Revolução dos Escravos. E com isso, Portugal se livra de vez da ditadura. Vai se livrar desse processo, desse período ditatorial, e Salazar fica apenas na história de Portugal. E aqui? Como é que está essa questão aqui no Brasil? Na tela para vocês. Como é que está essa questão aqui no Brasil? No Brasil nós temos 2 movimentos que acontecem aqui no Brasil, que vai caracterizar uma ditadura. Essa foto é emblemática porque vocês estão vendo aqui a presença da igreja dentro desses movimentos, como símbolo. A igreja, em alguns pontos, a igreja ela vai ser muito conivente com esses movimentos fascistas que estão surgindo. Aqui no Brasil, esse movimento fascista, que tinha como símbolo essa letra grega, essa 18ª letra grega chamada sigma. Sigma. Que significa somar, juntar. Nós vamos já entender isso aí. O integralismo no Brasil. O Brasil, essa ideologia nazifascista, essa ideologia que estava lá na Europa e vindo para cá, foi assimilada com a ação integralista brasileira. Ação integralista brasileira, conhecida como AIB. AIB. Ação Integralista Brasileira, que é fundado por esse cabra aqui, ó, Plínio Salgado, em 1932. Com apoio dos integralistas, com Vargas implantaria a ditadura do Estado Novo em 1937. Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira é o ensaio do nazismo e é o ensaio do fascismo aqui dentro do Brasil. É o ensaio dessas correntes totalitárias que estão acontecendo na Europa. Se está acontecendo na Europa, Plínio Salgado, ele traz isso, essa filosofia para dentro do Brasil. E eu quero lembrar vocês que até Getúlio Vargas era muito simpatizante desses movimentos totalitaristas. Não só simpatizante, como ele vai implantar o Estado Novo, que é uma ditadura dentro do Brasil. E aí, Plínio Salgado, ele vem nessa marcha
Ele reúne os chamados camisas verdes, e esses camisas verdes eles vão entrar em marcha com a saudação chamada Anauê, que é uma frase tupi-guarani que vai significar você é meu irmão. A ação integralista, que tem o símbolo do sigma, eles tinham uma filosofia que seria tomar o poder através da centralização de um só líder. Tanto é que eles ajudam Getúlio Vargas a implantar o Estado Novo. E seria uma derrubada do governo. Iriam buscar uma derrubada do governo e a implantação da ditadura do Brasil. Ação integralista brasileira é o ensaio do nazifascismo aqui dentro do Brasil. Hoje ainda tem alguns movimentos que você vai por aí, que eles ainda gritam nas escondidas, Anauê. Anauê. Que eram dos camisas verdes, que significa você é meu irmão. Anauê. Mas isso era um grito fascista, era um grito ditatorial. Algo que nós apagamos de nossa história, essa questão da ditadura, do fascismo, nós apagamos de nossa história. Só que ela não foi bem apagada. É um fantasma que ela está sempre presente dentro de uma tentativa de retorno. Então, na tela para vocês, Plínio Salgado, que ele é o líder dessa ação integralista brasileira, que é um movimento partidário. O integralismo é um movimento partidário, se caracterizava como nacionalista, se caracterizava como sendo o partido de defesa da família, o partido nacionalista, o partido da defesa da moral e dos bons costumes. O integralismo, então, é um movimento de extrema-direita, com aspiração fascista, que surge sob a idealização de Plínio Salgado, líder e organizador do partido que recebe o nome Ação Integralista Brasileira. Ação Integralista Brasileira. Anauê. Sob o lema, olha o lema dos integralistas, olha o lema deles. Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Plínio Salgado lança o Manifesto da Ação Integralista Brasileira em 1932. Aí, ó, Manifesto da Ação Integralista Brasileira. Então, o integralismo ele tem essa vertente. Esse movimento fascista que ele vai aparecer, ele vai se consolidar dentro do Brasil nesse período, e ele vai tentar angariar a maior quantidade de apoio possível dentro dessa filosofia, dentro desse lema dele. Por Deus, pela pátria, que ele dizia ser nacionalista, pela família, que ele dizia ser o partido de defesa da família. Então, esse lema, Deus, pátria e família, ela é utilizada pelo movimento integralista brasileiro. Então, percebam vocês que o fascismo, ele não está acontecendo só lá na Europa, ele não está só desenvolvendo na Europa. O movimento totalitário, ele está tomando conta do mundo. Seja ele o movimento totalitário socialista que está acontecendo lá na União Soviética, seja ele o movimento totalitário fascista que está acontecendo na Alemanha e na Itália, ou seja ele dentro desse movimento fascista também que estava acontecendo aqui dentro do Brasil com a Ação Integralista Brasileira. Na tela, para nós entendermos melhor isso. O símbolo do integralismo é a letra grega, a 18ª letra grega, simbolizando a máxima do movimento que buscava a integração da sociedade brasileira. Eles diziam, olha, nós precisamos integrar a sociedade brasileira e fazer uma nação forte. E aí eles utilizavam o sigma, camisa verde e o grito Anauê.
Eles saíam na rua gritando, Anauê, Anauê, Anauê. E marchavam com a camisa com esse símbolo, com o sigma. Queria simbolizar uma união, queria simbolizar uma unidade. A partir da integração da família como menor instituição, a menor instituição, então, seria a família. Da sociedade, a menor instituição da sociedade, tendo o Estado forte para a tomada do eixo. A sociedade se integraria e o Brasil se fortaleceria. Pessoal, olha isso. Utiliza-se família, utiliza-se a figura do Estado forte. O Estado forte aqui significa um Estado totalitário. E a sociedade necessitando da integração. Aí, o Brasil precisa de você. Esse era o chamado do integralismo. O Brasil precisa de você. Coisa que também vai ser usado lá naquela guerra que São Paulo fez contra o governo de Vargas. Mas esse é o símbolo do integralismo. Com uma saudação de mãos muito parecida com as saudações nazistas, demonstrava sua inspiração no fascismo. Olha a saudação. Olha a saudação. Quando Hitler saudava, quando Mussolini saudava com a mão, essas saudações, elas tinham uma simbologia muito forte de viva Hitler, viva Mussolini, Heil Hitler, viva. Ave, lembra do Império Romano, que vem lá do Império Romano? Ave César, viva César. Ave é também uma saudação de viva. Inclusive, numa das orações dentro do catolicismo, nós dizemos Ave Maria, viva Maria ali, nós falamos. Então, nós estamos aí dentro essa ação integralista que tem essa inspiração fascista, muito característica desse símbolo de cumprimento que Hitler faz com a mão do Reich, Hitler fazendo Heil Hitler, Mussolini mostrando os punhos fortes. E olha aí na tela para vocês, e os integralistas mostrando esse cumprimento entre eles, para se mostrar que havia uma saudação, você é meu irmão. Olha aí o Plínio. O grito que ecoava nos integralistas era Anauê, que em Tupi-Guarani significa você é meu irmão. Uma nova demonstração do objetivo do integralista à sociedade. Seria integrar essa sociedade. Se você é meu irmão, vou fazer uma integração dessa sociedade. Fora do integralismo, não há nacionalismo. Olha essa frase aqui de baixo. Fora do integralismo, não há nacionalismo. O Brasil precisa de você. Isso se trabalha dentro desse movimento integralista. Anauê, você é meu irmão. Anauê, movimento integralista. Anauê, Plínio Salgado. Então, esses daí são movimentos que estão acontecendo na Europa, movimentos fascistas que estão acontecendo na Europa, movimentos ditatoriais que estão acontecendo na Europa, e esse reflexo da Europa aqui para dentro do Brasil. Um reflexo da Europa para dentro do Brasil. Mas lembra que nós estávamos falando sobre a Espanha?
sobre a Guerra Civil Espanhola? A Guerra Civil Espanhola, ela tem uma coisa que ela marca muito. Eu lembro que eu estava vendo uma aluna nossa da mediação tecnológica, ela com um texto muito bonito falando sobre a arte, que ela disse que essa arte moderna se tenta fazer uma simbologia do real, da realidade, do que está acontecendo dentro da arte moderna. E Picasso, espanhol, ele vê em Guernica a sua arte sendo projetada. Na tela para vocês. A destruição de Guernica, ensaio militar nazista. Olha essas duas figuras. A cidade e aqui a população. Pablo Picasso. 1937. A Espanha esteve dividida em uma delicada guerra civil que colocou nacionalista e republicano no fronte. A Guerra Civil Espanhola, que ela é retratada com essa destruição de Guernica por Pablo Picasso, ela vai ser um ensaio da Luftwaffe, principalmente. A Luftwaffe vai ser a Força Aérea Alemã. E a Luftwaffe, ela precisava testar suas armas. E eles vão em Guernica. E eles vão estar lá em Guernica, testando seu poderio bélico em Guernica. Esse poderio bélico. Guernica, que era uma cidade basca espanhola, ela vai ser bombardeada. Foram pouco mais de 3 horas de bombardeio. Das 4 horas da tarde até um pouco mais das 7 horas da noite. A cidade sendo bombardeada. Bombas incendiárias. Muitas pessoas tentaram se esconder em porões, só que tudo à sua volta pegou fogo. Quando foram abrir aqueles porões, as pessoas estavam cozidas lá dentro. Aí o Pablo Picasso, é claro, a obra dele original em preto e branco aqui, eu coloquei aqui o colorido para vocês observarem um pouco. O cavalo espedaçado, as pessoas espedaçadas. Existe um conto que dizem que um soldado alemão perguntou para Pablo Picasso. Picasso era alemão, né? Perguntou para Pablo Picasso: essa obra foi você que fez? Aí ele olhou para o soldado e disse: não, essa obra foi você que fez. Ele falando da destruição que foi a cidade espanhola. Pessoal, até hoje vocês vão ver aí no texto, não se tem basicamente o número certo de pessoas que morreram. Se foram milhares, ou centenas, ou dezenas de pessoas. Mas a cidade ela foi cercada. As pessoas que tentavam fugir eram metralhadas pelos aviões. A população civil de Guernica, ela vai ser o objetivo principal, porque não existia, as bases militares não foram afetadas, as pontes não foram afetadas, mas a população. Nós vamos perceber nessa Guerra Civil Espanhola uma filosofia que ela vai se dar dentro da Segunda Guerra Mundial, que é a guerra total. Não é mais aquele negócio, aquela guerra que existiu no século XIX, aquele século que tinha passado. Uma guerra cavalheira, onde só se matava soldado. Agora não. Agora estamos diante de uma guerra total, onde não existe alvo só militares. Os alvos civis também vão ser objetivados. Guerra total essa que não foi só utilizada pelos alemães e pelos italianos, não.
os ingleses, os americanos. Olha o que os americanos fizeram também no final da guerra, para acabar com a guerra no Japão. Atacaram com a bomba atômica Hiroshima e Nagasaki. Coisa que nós vamos ver quando a gente estiver vendo a Segunda Guerra Mundial nas próximas aulas, comigo e com o professor Lorismar. Mas percebam vocês que a crueldade da guerra, ela já se retratava em Guernica. Aqui já era um ensaio da guerra, do que seria a crueldade da Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês. 1937, então, a Espanha se mostrava dividida. Os nacionalistas de inspiração totalitária são comandados pelo militar e conservador Francisco Franco, aquele que a gente já viu lá no início da aula. Tiveram grandes dificuldades para derrubar o governo por meio das armas. Então, o Francisco Franco reúne esses nacionalistas, tenta derrubar o governo, vamos armar a população, vamos derrubar o governo, mas eles não conseguem. Olhem, mulheres, homens, trabalhadores, operários, todos pegando em arma e indo para a guerra civil. Setores de esquerdas e outros defensores da legalidade impediram que uma tentativa de golpe tomasse o país por meio de conquista da capital Madrid. Ele disse, opa, se não posso conquistar Madrid, então eu preciso atacar outro fronte. É quando os nacionalistas decidiram reconfigurar sua estratégia de ataque por meio da conquista de locais menos protegidos do território hispânico, com a nova organização de ataque às regiões do norte do país. Com isso, a cidade de Guernica acabou escolhida para um dos mais terríveis ataques do século XX. Para concretizar a retaliação aos bascos, os nacionalistas contaram com o expresso apoio político e bélico dos nazifascistas, alemães e italianos apoiando. Seus ideais partilhados, e especialmente pelo interesse ítalo-alemão, em testar a tecnologia bélica que seria utilizada nos vindouros conflitos da Segunda Guerra Mundial. Então, meus queridos alunos, Guernica é um ensaio para essa Segunda Guerra Mundial. Guernica vai ser esse ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Alemães, italianos estão lá testando seu armamento. O que vai dar isso? Na tela para vocês. O que acontece com isso? A primeira ação aconteceu durante o sobrevoo. Olha como foi isso daí. Feche os olhos, pense, imagine como foi isso daí. Escutem minha voz. A primeira ação aconteceu durante o sobrevoo e o bombardeio do Dornier D-27, popularmente conhecido como lápis voador. Um avião comprido, em razão de suas dimensões estreitas. Em sua investida, essa aeronave lançou uma dúzia de bombas que atingiram a região central da cidade. Bombas incendiárias. Logo em seguida, um trio de Savoia 79 cruzou o céu de Guernica, lançando mais 36 bombas. Entre as 16 e 18 horas, naquele mesmo dia, 3 aviões Heinkel 111 despejaram mais uma saraivada de explosivos. Foi considerado um ataque terrível na época, levando a acusação de atentado terrorista e de que 1.654 pessoas tinham morrido no ataque. Estimativa moderna avalia que sejam os mortos entre 300 a 400. E hoje, estudos mais preliminares falam em 160 mortos. Mas o que se sabe é que isso, a destruição total de Guernica. Uma cidade inteira saiu do mapa. E, queridos alunos,
Aqui o quadro. Na tela de vocês aí, olha aí na tela de vocês, a cidade. Então, assim era o totalitarismo na Europa. Assim se deu a guerra civil na Espanha. Agora com vocês, já a gente volta para fazer uma revisão e vocês fazerem atividade. Abraço.